Oi, muito bom dia a todo mundo. Tudo bom? Muito obrigada por participarem em mais este treinamento online que nós estamos fazendo com a Weidmuller. Hoje o nosso treinamento é sobre manutenção remota e automação simplificada. No entanto, eu queria pedir um favor para toda a gente. Antes de a gente começar, antes de eu explicar como é que funciona a plataforma e tudo isso, a gente vai esperar aqui uns 5 minutos mais ou menos para dar um pouquinho de tempo. Hoje estamos começando mais cedo do que é normal, aí pode haver gente que está se atrasando um pouco. A gente vai começar daqui a 5 minutos, tá ok? A gente vai ficar aqui meio conversando uns com os outros. Vocês podem aproveitar para dar os bons dias uns para os outros, para ver se conhecem alguém que esteja na lista aí participando conosco hoje. William, obrigada, eu já vi que você está aí. Desculpa, eu tentei enviar hoje de manhã, logo, bem cedo, esses lembretes que eu sempre faço para todo mundo, mas por qualquer razão, hoje veio uma série deles devolvidos dizendo que havia erro. Aí houve gente que de fato teve alguma dificuldade a receber esses e-mails de manhã, tá? Mil perdões e bem-vindos. Como eu estava dizendo, a gente vai aguardar só um pouquinho para ver se chega mais alguém. Vocês, Campinas, que bom que vocês estão aí. É muito bom perceber que o pessoal está aderindo aqui às nossas sessões de treinamento. Vamos esperar que esse corra tão bem como os últimos, tá ok? E é isso, pessoal. Eu vou calar um pouquinho. De Paula, se você quiser interagir um pouquinho com o pessoal enquanto a gente aguarda esses 2, 3 minutinhos mais, você pode, tá? Eu depois faço a sua apresentação como a gente combinou, mas entretanto é só porque a gente já não tem música, né? O pessoal estava na sala virtual, estava ouvindo um pouquinho de som, e agora deixou de ouvir, a gente se cala e entra alguém novo e começa logo perguntando, meu Deus, mas não tá ninguém, então como é que fala? Aí vamos aguardar, gente, é só 1, 2 minutinhos e a gente já começa com a nossa sessão, tá ok? Bem-vindos a todos, uma vez mais. Bom dia a todo mundo. A gente está só esperando um pouquinho, porque a gente viu que tem algumas pessoas que estão com certa dificuldade de conexão. A interface que tem que ser utilizada tem que ser o Google Chrome, que é o que vai ajudar mais rapidamente. A Ana vai explicar depois também mais em detalhes. Mas quem tem alguém perguntando, ou quem tem algum contato que queira entrar, lembre ele que precisa ser pelo Google Chrome. Pessoal, essa é de fato uma outra questão. Nem sempre o Internet Explorer, infelizmente, funciona aqui com a plataforma que a gente usa. E as pessoas, claro, nem sempre sabem disso, não é? Como é óbvio, eu já estou colocando essa informação nos lembretes, mas hoje, como houve essa questão de muitos deles terem vindo devolvidos, pode haver por aí. O Firefox também resulta assim, Marcos, você tem toda a razão. O Internet Explorer é de fato aquele que normalmente dá assim problemas. Aí, se por acaso vocês, e o Di Paula fez bem em lembrar isso, se por acaso vocês souberem de algum colega, algum amigo que esteja também tentando acessar a ação e que eventualmente esteja com problemas, eu não sei se vocês deram o contato dessa sessão para alguém, podem transmitir isso para eles, porque fica mais fácil para todo mundo. Olha, Diba, o que você acha? Acha que eu posso começar introduzindo aqui a matéria já ou você quer esperar um pouquinho mais? 70 pessoas já dentro, né? Então, eu acho que vale a pena começar a fazer o introdutório. A Ok, gente então vamos seguir essa nessa. questão do horário. Qualquer coisa, depois, numa outra oportunidade, a gente cria horário diferenciado e a gente faz a apresentação na parte da tarde, se for o caso. Ok, combinado então. Olha, então, gente, uma vez mais, bom dia para todo mundo de todo o Brasil, tá? Eu estou vendo que vem aí gente de vários estados. Bem-vindos à nossa sessão de hoje.
Eu vou começar como começo sempre, tá ok? Porque pode haver algumas pessoas que estão conosco pela primeira vez, e vocês sabem que para quem vem por uma primeira vez pode não ser tão fácil entender como é que tudo isso funciona, seja bem fácil. Aí, pessoal, vocês vão poder interagir sempre conosco através do chat que está aí do lado direito da vossa tela, tá ok? Durante a sessão que o Di Paula vai fazer aqui para nós hoje, vocês vão poder colocar todas as vossas questões, mesmo durante. O Di Paula vai fazer um esforço de ir acompanhando as questões e vai respondendo à medida que elas forem sendo colocadas, tá ok? Se por acaso houver alguma ou mais complicada de responder ou que precise de mais tempo, ela pode ficar adiada para o final da sessão, mas a gente vai tentar que todas as questões sejam respondidas, tá ok? A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, como sempre também, a gente vai colocar no final da sessão, quando a gente estiver respondendo as últimas questões, a gente vai colocar aí uma caixa do lado inferior esquerdo com a documentação que for partilhada aqui hoje durante essa sessão. Vocês vão ter a apresentação, vão ter uma série de catálogos, de fichas técnicas e também o certificado de participação do webinar aqui hoje. Eu, como sempre, recordo para todo mundo que esse webinar, que esse certificado não é um certificado nominal, tá ok? Porque não é possível fazer aqui o compartilhamento de 400 certificados nominais, que é normalmente as inscrições que a gente tem, tá ok? Aí, quem quiser o certificado com o nome, eu peço que vocês me enviem um e-mail para esse e-mail aí, que eu vou passar para vocês no chat. Você já tem, mas eu coloco de novo para vocês terem isso bem presente. E eu peço que vocês me enviem um e-mail para esse ana.vargas@voltimum.com e que digam, olha, Ana, eu quero esse nome aí no e-mail, aí, no certificado. Aí eu passo para vocês e eu envio na hora, tá ok? No final da sessão, mais tardará amanhã, eu estou enviando isso para vocês. A outra coisa que eu queria dizer é que no final a gente sempre faz uma pesquisa para perceber se a coisa funcionou para vocês ou não e se a gente vai ter que melhorar numa próxima vez. Aí eu espero também que vocês tenham a paciência de responder uma vez mais a essa pesquisa. Agora eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje. Como vocês já me ouviram falar, é o Di Paula, o José Di Paula Rodrigues, mais precisamente. Ele tem formação técnica em eletrônica e eletrotécnica e superior em gestão comercial. É gerente de produtos eletrônicos da Weidmuller aí no Brasil e está trabalhando com o desenvolvimento de projetos elétricos, eletrônicos e soluções há 25 anos. Portanto, ele é uma pessoa bem experiente nessa matéria. Hoje em dia, ele vem desenvolvendo produtos e soluções para a área de automação e otimização de processos, adequando ideias e soluções às necessidades do mercado. Além disso, ele possui uma ampla experiência em retrofittings e manutenção de máquinas e equipamentos, sempre atuando na área de automação industrial e de processos. Além da Weidmuller, ele já trabalhou antes em empresas como a Souza Cruz, a Toledo do Brasil e a Monsanto. Então, eu desejo a todos uma boa sessão e passo a palavra para o Di Paula. Oi, bom dia a todos. Vamos lá então aproveitar o nosso tempo aqui. Primeiramente, agradecer a todo mundo pela presença, aos colegas, amigos que estão presentes também, às pessoas que ainda não tive a oportunidade de conversar pessoalmente ou mesmo por telefone. O material que vai ser disponibilizado vai ficar à disposição, a gente está aberto a todo questionamento necessário ao longo do treinamento, mas também para que a gente não se perca, né, na questão da apresentação. Alguns questionamentos depois podem ser respondidos por e-mail. Então, a gente vai gerenciar isso um pouquinho mais no final. A ideia inicial seriam uns 40 minutos de apresentação e 20 minutos para discussões gerais. Mas fiquem à vontade também para enviar e-mails para a gente com questionamentos, dúvidas técnicas ou o que for necessário. A gente está aqui para auxiliar, ok?
Falando a respeito de manutenções, manutenção remota e de automação, com uma carga de trabalho e conhecimento aproximadamente com 25 anos nessa área, a gente vem de uma parte no passado que, para manutenção, exigia um esforço muito maior. A gente tinha que desvendar no meio de todo um ramo de fiação no painel e identificar as causas ou prováveis causas que estariam afetando a situação do equipamento. A Weidmüller, ela iniciou todo um trabalho pensando nessa questão de facilitar, desde o projeto, como é que eu componho um produto, na montagem, como é que eu garanto a montagem simplificada, sem cometer erros, né, de instalação. Da mesma forma, uma vez que está montado, como é que eu faço um comissionamento, né? Muitas vezes um comissionamento sem o PLC, o que geralmente não se usa hoje em dia, e a gente vê no dia a dia, pessoal que já está trabalhando com o U-Remote, ele esquece, né, das interfaces do U-Remote e acaba fazendo um comissionamento convencional, esquecendo justamente de um recurso que ele tem em mãos que é muito poderoso. Nós criamos essa vantagem técnica e junto nessa vantagem técnica eu gostaria de passar para vocês um pouco da minha experiência e um pouco daquilo que a gente vai poder desenvolver junto. O selo de qualidade e eficiência energética que temos aqui é para lembrar a respeito justamente da ISO 50001, que está intensamente sendo discutida no Brasil, tá? As pessoas e empresas, órgãos e indústrias já estão buscando se adequar ao consumo energético. Então, esse será um tema de uma outra palestra, mas só lembrando a questão de que toda a economia de tempo, de processo, a garantia de qualidade e de viabilidade de um processo mais rápido também se gera economicamente, né, se gera uma economia de energia, uma otimização desse processo. Tá bom? Então, seguindo dessa forma, a gente vai para a próxima página, os temas que a gente vai abordar. Vamos abordar a automação remota, a automação sem PLC. Nós criamos um produto que vai dar essa funcionalidade sem a necessidade do PLC. Eu posso fazer do comissionamento, eu posso fazer a manutenção em si para verificar o equipamento, e o mais importante dessa situação é a questão da NR10, né? NR10 e NR12, que a gente vai poder também atender prontamente a essa necessidade de segurança de máquina. Módulos de I/O, um pouquinho de forma rápida, sucinta, mas vai aparecer para vocês os links para catálogos, para documentos em geral, que a gente pode estar depois esmiuçando cada um especificamente de acordo com a necessidade e que cada um fizer o questionamento. Flexibilidade de montagem, segurança sem CPU. A Weidmüller estão aumentando essa situação da segurança de máquina e do profissional. A Weidmüller aumentou essa segurança trazendo para a remota, tá, um relé de segurança safety microcontrolado, que esse relé faz saídas digitais convencionais trabalharem de forma safety. Muda-se o princípio de relé de segurança que a gente tem no trilho, mas traz-se para a remota a praticidade e a diminuição do tempo de parada, no caso de uma possível intervenção. Tá? A manutenção distante ou remota, descomplicada via U-Link, o sistema que funciona junto com o nosso roteador e switches que podem ser utilizados para todo esse processo. Seguindo esse passo, só lembrando, né, que a gente tem desde o princípio de montagem e instalação de painéis,
nós trabalhávamos demais com muita fiação e pouca automação. Quando existia automação, normalmente saía fiação discreta. Isso hoje é totalmente inviável, isso hoje não é uma situação viável para se utilizar. Assim, para manutenção é o pior mundo, não é o melhor mundo existente. Visando a melhoria, criamos soluções compactas de caixas de passagens em unidades de distribuição. Então, essas unidades de distribuição com cabos multivias, mas o painel principal continua ainda com muitos cabeamentos, com muitas conexões, e isso continua inviabilizando em termos de tempo de manutenção, diminuição de máquina parada. Por isso, migrou-se definitivamente para o sistema de rede, onde eu tenho apenas um cabo que possa fazer a conexão com a remota, tá? E o cabo de alimentação, que a alimentação não tem como eliminar. Mas a estrutura física no conjunto diminui bastante, não tem necessidade de uma estrutura muito complexa, e a parte de manutenção ela fica muito mais prática, resumida e rápida. Tá? Então a ideia simplesmente da remota é facilitar não só a vida do programador do PLC, que vai ter uma forma mais direta de acessar cada um dos cartões e I/Os que estão ali presentes, mas também a funcionalidade de todo o processo da máquina de uma forma transparente e de uma forma que ele possa dar um resultado de programação mais rapidamente. Nessa migração, a gente trabalhou bastante com automação em forma de painéis. Isso não é mais algo que seja viável para os dias de hoje. Migrou-se para as redes convencionais de mercado, citar algumas redes como Profibus, como CAN, como Device, por exemplo, e isso hoje também continua dando muito dificuldade de análise e manutenção. Como cada equipamento tem uma rede específica, eu tenho que investir mais no profissional para que ele conheça todos os tipos de rede e aí conseguir solucionar problemas de vários equipamentos. Isso hoje em dia não é mais viável. A gente está migrando, todas as empresas em geral, e a parte técnica para o sistema com Ethernet, que aqui sim é o que está mais, é uma padronização dos cabeamentos, é uma padronização da conectorização, padronização inclusive dos conhecimentos, porque internet todo mundo tem em casa e no dia a dia é uma coisa meio que usual para todos nós. Então, a parte mais prática hoje na automação de máquina entrou a Ethernet, e até porque no sistema convencional de rede eu não consigo aumentar a velocidade até por dificuldade do próprio hardware, ok? Então a internet, o meio Ethernet é o que traz uma condição de velocidades muito maiores, com sincronia muito mais garantida de equipamentos de produção em larga escala. Isso realmente é um novo mundo e um novo ambiente que não tem mais volta, não há mais como regredir. Pensando nisso, a Vaidmilha criou as cabeças de rede, módulos para remota. Nós temos a nossa remota, que você pode colocar na configuração modular até 64 módulos ativos. Esses 64 módulos ativos serão necessários módulos passivos. Os módulos passivos são módulos que não há comunicação. Então, de uma forma geral, em aproximadamente 80 centímetros de comprimento, de largura, eu coloco 82 módulos no total. 64 ativos e o restante passivos para complemento da alimentação de barramento. Tá? É um sistema compacto, com 11 milímetros e meio de espessura, o mais compacto do mercado, e com
soluções muito mais práticas para o dia a dia que a gente vai conversar a respeito. Na questão de I/Os, para quem já está familiarizado na questão de entradas e saídas, nesta página a gente verifica os principais protocolos que a gente está trabalhando, quais são os protocolos de mercado que a gente tem já disponível, que temos aqui no Brasil, inclusive, disponível para todos. Na questão saídas digitais, nossa maior compactação de I/Os são 16 saídas digitais. Essas 16 saídas digitais a meio ampere, tá? Nossa menor compactação são 4 saídas digitais. Tá? Nós não temos uma, 2 saídas digitais, nós temos 4 saídas digitais. E temos saídas digitais a 2 ampere, saídas a relé com contatos reversíveis até 6 ampere, optoacopladores e NPN ou PNP, que seria, ao invés das saídas trabalhar com 24 volts, essa saída trabalha, por exemplo, chaveando o 0 volt. Não é uma master no Brasil, mas tem muito equipamento no Brasil e tem algumas empresas que trabalham com o comando do 0 volt e não com o comando do VCC. Entradas digitais também possuímos a mesma linha de compactação. Nós temos a compactação, o máximo de concentração de I/O são 16 entradas digitais a um fio por módulo. Você tem aqui, por exemplo, nesse exemplo, cada pontinho branco representa uma entrada digital ou poderia representar uma saída digital. Tá? O único fio, o mais e menos de ligação, aí ficaria dependente do board. Temos 4 saídas digitais e 8 saídas digitais, poderia ser feito da seguinte forma: eu tenho sinal, eu tenho alimentação e eu tenho sinal, ou seja, eu tenho 2 sinais por cada conector. No módulo eu teria 8 entradas digitais, mais a alimentação do equipamento. Ou eu tenho sinal, eu tenho alimentação e terra funcional e tenho mais os sinais no módulo, ou seja, 4 sinais possíveis com alimentação do equipamento. Nos sinais de 16 bits, eu posso ter NPN e PNP também. Tá? Nos sinais podem ter também módulos para AC e DC, caso seja necessário, por exemplo, trabalhar com 127 volts AC diretamente na remota. Entradas e saídas analógicas, nós temos a nossa menor compactação, a nossa menor concentração de I/Os é 4, são 4 canais de entradas analógicas. Em corrente, nós temos até 8 entradas analógicas. 4 para Thermopar e PT100, isso é entradas individuais, ou seja, você pode ter, por exemplo, no Thermopar tipo J, tipo K, L, M, N, N, não importa o modelo, cada canal é configurado independente um do outro. Nossas entradas analógicas e saídas analógicas trabalham todas em 16 bits, tá? Nós ofertamos para o mercado equipamentos de maior precisão, tá? Compatíveis com preço de 12 bits do mercado. Então, vale a pena entender que quando comparar os nossos módulos analógicos com os módulos do mercado, estamos falando de equipamentos em 16 bits, tá? Comparativo com 13 bits ou com 12 bits no mercado. Além disso, nossos módulos de entradas e saídas analógicas trabalham também em alta velocidade de processo, ou seja, eu não preciso esperar 100 milissegundos para que o equipamento me atualize o valor. Tá? À medida que a cabeça de rede trabalha como IRT, eu tenho que ter esses sinais também respondendo, tanto digitais como analógicos, mas principalmente analógicos por ter um tempo de processamento, tem que responder dentro da zona de 1 milissegundo. E esses módulos nossos todos estão disponíveis para esse tipo de trabalho em função rápida.
ok? Temos módulos para contagem, 2 fios A e B, com reset ou não, até 500 kHz. Temos módulos PWM, que podem ser utilizados até 2 A. Temos módulo para medição de energia, e esse aqui é um módulo que eu vou falar um pouquinho dele, a parte um pouco mais embaixo, porque esse módulo tem alguns recursos diferenciados do mercado. Tá? Esse módulo de energia não é como um módulo de energia convencional. Isso aqui é um medidor de energia para análise de qualidade de energia. Tá? Então, funciona até 31 harmônicas e é um equipamento que realmente trouxe muito mais recurso para a leitura direta na cabeça de rede, economia de espaço, entre outras funções que a gente vai verificar. Entrada para potenciômetros. Potenciômetro lê-se também aquelas réguas potenciométricas que são utilizadas em injeção, né? Que tem 0 a 10 volts como tensão de alimentação, e o sinal desse 0 a 10 retorna para que o equipamento saiba qual o posicionamento daquela régua. Então, essa entrada de potenciômetro é uma entrada que será utilizada justamente para esse tipo de réguas de posicionamento. Célula de carga, nossa equipe na Alemanha criou um sistema para até 2 células de carga, nós não temos para uma, mas para 2 células de carga, e utilizando-se de um dos recursos já existentes na nossa remota, a calibração é feita diretamente com a remota. Tá? A calibração da célula de carga é feita diretamente com a remota, segue-se um procedimento, e no final da calibração é gerado um report em formato PDF que você pode imprimir e assinar homologando essa calibração da célula de carga. Ok? Temos também módulos contadores rápidos, tipo SSI, que podem ser utilizados e colocados no sistema, na nossa remota. Falando em detalhes, trabalhamos principalmente com a ideia de uma linha única de conexão. Então, eu tenho os pinos em push-in, a conexão em push-in, tá? A sinalização fica ao lado do sinal, você verifica o LED está ao lado do sinal, e eu tenho 11,5 mm de largura por módulo. Os LEDs de diagnóstico estão sinalizando entradas e saídas. Todo pino branco pode ser um sinal de entrada ou saída. O mais e menos, o VCC, estão diretos, mas não tem sinalização ao lado. A mecânica do equipamento está preparada para temperaturas de menos 20 a mais 60 graus. Tá? Esse menos 20 a mais 60 graus atende perfeitamente os requisitos de instalação e funcionamento em painéis, que a temperatura sempre supera os 40 graus. Tá? Eu preciso ver, Edson, na entrada para Termopar, existe alguma limitação de comprimento máximo do Termopar? Eu preciso verificar a questão do comprimento máximo do Termopar, Edson. O que acontece normalmente é que um cabo muito grande, você também precisa fazer, em alguns pontos, até emendas, né? Mas eu posso verificar essa informação detalhada. A Alemanha costuma não dar especificamente, porque depende do material utilizado, do tipo de condutor utilizado, mas eu posso verificar e te retorno depois por e-mail, ok? Prosseguindo aqui, nós temos o barramento de comunicação, tá? Que trabalha atendendo o IRT, 24 microsegundos por 256 IOs, ou seja, dentro de 1 milissegundo eu tenho que fazer a leitura de 1024 IOs para remota, da remota para o PLC. Então o equipamento funciona atendendo perfeitamente o princípio IRT. Temos 2 barramentos independentes, diferente do mercado. Temos
um barramento para entradas de sinais e temos um barramento para saídas de sinais. Por que fizemos essa diferenciação? Nós olhamos duas situações importantes na máquina, que quando, por exemplo, se queima um fusível por causa de uma solenoide, que vem de uma saída digital normalmente, a cabeça de rede apaga. E a informação que eu tenho no PLC é de falha de comunicação, que é uma falha errônea. Então, com a separação dos barramentos, eu ganho em potência, porque eu preciso de menos módulo de realimentação de barramento, e, além da questão de potência, é a questão de ter a informação de que houve uma queima de fusível, e não estou com uma falha de comunicação, que na verdade seria uma falha falsa. Então, esse recurso vem aumentar a análise preditiva da situação e reduzir o tempo máximo de parada de máquina. O sistema possui engates com travamento. Esse engate tem travas locais e que depende de um gancho no seu topo para liberar esse engate. Pinos mais largos, conexão dupla para cada contato, o que garante uma maior robustez no caso de vibração. Ok? Temos conectores que podem ser plugados na hora do processo ou após a instalação da remota. Pode ser pré-cabeados inicialmente e ficar aguardando a instalação da remota para ser colocado. Funciona com um princípio de mola, e nessa região, pressionando essa região e empurrando o conector, você tem a possibilidade de tirar o conector. Mas se você tem um cabo de sensor fazendo a força para puxar esse conector, a trava que está aqui atrás não permite que o conector saia. Então temos um sistema robusto e que o próprio cabeamento não faz a retirada desse conector. O frame possui código distinto, o conector possui código distinto, temos a eletrônica que tem um código distinto e temos uma base que também tem um código distinto. Ou seja, temos vários itens que compõem essa remota, esse módulo eletrônico, mas utilizamos apenas um único código, tá? Utilizamos apenas um único do módulo eletrônico. Então, se eu falar um módulo com 4 saídas eletrônicas, você vai se referenciar apenas a um código, ok? O push-in é para 1,5 mm, ok? O frame, ele é removível, mas ao mesmo tempo, essa flexibilidade que eu tenho aqui me garante que na troca de uma eletrônica danificada, eu não tenha que soltar nenhuma da fiação que está presente, tá? Então, não tenho tempo de soltar fios, não tenho necessidade de soltar fios, não vou perder meu tempo ali soltando fios e tendo que identificar cada fio que solto, né? Porque depois para recolocar a gente acaba se perdendo. Então, dessa forma, não tendo que soltar os fios, fica tudo ali fixo, faço a troca da eletrônica, tiro a eletrônica, coloco uma nova e rapidamente eu consigo religar a máquina sem grande perda de tempo. Essa troca da eletrônica se dá também em forma de troca a quente, ou seja, eu posso fazer a troca da eletrônica sem ter que desligar o equipamento. Eu posso substituir essa eletrônica e manter, por exemplo, todo o conjunto da máquina, outras funções da máquina, trabalhando normalmente enquanto a gente faz uma manutenção. Okay? Os módulos são compostos de 4 partes, conforme a gente conversou. Cada parte possui o seu código independente, mas nós trabalhamos com um código único para todo o conjunto. A visualização dos LEDs, você verifica que está ao lado da fiação, tá? Eu não tenho um bloco de LEDs, o que eu tenho é um LED no topo. Esse LED no topo, ele me faz a indicação remota e à distância onde é que está o meu cartão com falha.
ele sinaliza rapidamente para que eu não me perca. Por exemplo, aqui eu tenho a sinalização vermelha, para que eu não me perca e vá direto ao módulo que está em falha. Os demais que estão corretamente ligados estão verdes. Obrigado, Márcia. Eu acho que, se você analisar na questão de manutenção, as partes e peças que foram compostas, né, só reforçando o que você passou, como eu tenho aqui uma área que eu tenho intervenção constante, né, ligar fio, tirar fio, de repente me danifica só esse conector, eu consigo também fazer a troca somente desse conector. Eu peço a reposição desse conector. Tá? Então, consigo fazer a substituição de um único conector, caso seja necessário. Então, essa parte desmembrada em 4 partes, isso facilita muito nessa questão de reposição, ao invés de ter que comprar todo o módulo completo para um simples detalhe que há necessidade. Tá? Isso também ajuda com relação à elaboração de projeto, porque quanto mais códigos você se põe, você acrescenta para desenvolvimento de projeto, mais complicado fica a análise do que você está compondo, tá? Então, como a gente tem um único código, na elaboração do projeto fica muito mais prático. Existe o nosso Weidmuller Configurator, que é uma ferramenta que ajuda a compor módulo por módulo, simplesmente de forma bem simplória, bem simples, bem visualmente fácil, ok? Não preciso lembrar de código, eu escolho entrada digital, 16 portas, o sistema já põe um módulo para você da forma rápida. O comissionamento, eu tenho para comissionamento um web server integrado, que vai me ajudar tanto com comissionamento, que está essa visualização que você verifica aqui nesse lado, é a página que existe direto na cabeça de rede. Essa visualização do web server é diferente do que tem no mercado, de você ter que instalar algo para ler. Esse web server está aqui dentro da cabeça remota de qualquer protocolo. Esse web server não precisa de instalação de nada, a não ser um pequeno driver no Windows. Uma vez instalado esse driver, você coloca o IP da máquina, lança só o IP dessa remota. Com o IP da remota, o web server parte e me dá, num navegador normal, toda a informação que eu tenho dos I/Os, sem necessidade de abrir a porta do painel. Então, o web server também vai ser um reforço muito maior na questão da manutenção, além do comissionamento, mas também na manutenção e diagnóstico, porque atendendo a NR10 e NR12, a gente tem que manter a porta do painel fechada. Alguns solucionam para que a visualização da remota seja feita em colocar acrílico transparente no painel, para que o técnico possa olhar através desse acrílico e ver exatamente os LEDs que estão lá, se está tudo correto como ele queria. Com essa nossa desenvolvida pela Weidmuller, a remota dá para nós isso visualmente na tela de um browser, no caso do Chrome. Se você tiver, por exemplo, aqui uma rede em Ethernet, Modbus TCP, e tem um sistema em Wi-Fi conectado, poderia inclusive acessar via celular, porque a única coisa que eu preciso é o endereço IP da cabeça de rede. Esse sistema é protegido, tem usuário, tem senha, então é um sistema com garantia e segurança, não é qualquer um que acessa, mas até que seja feita a posta em marcha da máquina, esse equipamento pode trabalhar livremente sem nenhuma dificuldade. Falando em segurança, principalmente utilizar a segurança sem CPU, né? Eu tenho, normalmente no mercado, você que acompanha e que conhece bem a automação, sabe que tem módulos de entradas de segurança
de saídas de segurança, mas você trabalha sempre com o PLC de segurança. Tá? Então, quando você pensa dessa forma, você necessita sempre de uma rede segura e de um PLC um pouco mais caro, com certeza, porque além da CPU normal, esse PLC possui necessariamente um PLC de segurança. A Weidmiller desenvolveu um módulo que é literalmente o relé de segurança para remota. Tá? Esse módulo, que é o relé de segurança para remota, ele trabalha exclusivamente sem necessidade do PLC de segurança. Tá? Para utilizar esse equipamento sem necessidade de PLC, esse relé possui internamente o processamento automático e inteligente das linhas de segurança. Ele verifica internamente, tá, o status das suas entradas, dos seus canais seguros, tá, e interrompe a alimentação do barramento. Como a gente tem barramentos distintos, né, de alimentação, ele interrompe a alimentação do barramento, gerando um controle seguro das saídas digitais. Essa função é toda feita automática, tá? Essa função é feita sem nenhuma necessidade de programação e sem nenhuma necessidade de interação do programador. O que acontece é que, muitas vezes, quando a gente usa um relé convencional, o programador tem que criar a identação do programa, ou seja, colocar um contatinho da linha de segurança ao longo daqueles I/Os que ele quer cortar. Tá? Como a gente já faz isso normalmente no programa, nesse caso, eu não preciso fazer esse controle, tá? Porque o relé toma conta das saídas digitais que estarão logo após ele para esse controle. Então, se você verificar, por exemplo, nessa apresentação, eu tenho as saídas digitais que são colocadas logo depois do relé de segurança. Tá? Se um botão for pressionado, automaticamente essas saídas, todas essas saídas vão para off. O relé de segurança, o relé de segurança toma controle do seu barramento interno e desativa todas as saídas automaticamente, sem necessidade de horas de programação, de acrescentar na programação esse controle. Ah, mas então o que adianta esse relé estando no barramento? No caso de, por exemplo, botões, você vê duas linhas seguras por botão, tá? São linhas redundantes. Eu tenho controle de verificação de curto ou rompimento de cabo nessa linha, e o relé vai passar a informação desse status para o PLC. Ou seja, se eu tenho 4, 6, 8 botões numa rede de segurança, e de repente caiu o relé de segurança convencional, o relé caiu, o PLC não sabe o que aconteceu, ele só sabe que a rede de segurança caiu. Sabendo que a rede de segurança caiu, você vai ter que verificar botão por botão para identificar, além dos botões, onde tem as conectividades desses botões, o que foi que houve. Talvez um mau contato de um pino ou alguma situação. Nesse caso, com a nossa remota, com esse módulo 2DI SIL, eu não preciso disso. Esse módulo vai me dar a identificação de qual botão está me dando falha. E assim, rapidamente, eu consigo identificar a falha para que eu possa mandar o técnico justamente na ação que ele tenha para consertar. Então, eu sei que discrepância, é um mau contato em um botão. Não preciso perder meu tempo com os outros botões que não estão no processo. Ok? Esse sistema, categoria SIL3, me dá a garantia de SIL3 CAT4, tá? Mesmo sendo um relé que vai para remota, mas é um sistema que me dá SIL3 CAT4 e posso fazer várias combinações de saídas funcionais. Esse relé trabalha com até 16 saídas digitais de meio ampere. Se eu quiser colocar mais que 16 saídas digitais, eu sou obrigado a colocar outro relé
tá, no circuito e fazer a individualização desse circuito. Porque normalmente não se passa, não é muito grande aquela quantidade de saídas que eu quero realmente proteger para que o operador tenha um acesso seguro ao equipamento. Esse relé possui internamente os contatos que fazem o corte da tensão. A verificação interna ela é presente e é controlada, ok? E justamente essa individualidade eu consigo também fazer o reset direto nesse relé. Então, fazendo o reset por ele, normalizou o circuito, com ou sem rede ativada, é o que eu consigo, com ou sem rede ativada, eu consigo manter e garantir a proteção do equipamento. Esse relé, o relé, na questão de NR, a gente fala muito, o Wellington, NR10, NR12, a certificação da NR é com o processo como um todo, não o equipamento em si. O equipamento tem que te atender dentro do SIL 3 CAT4, por exemplo, PLE, para que ele possa te dar o mínimo de probabilidade possível de falha e que te dê o máximo de garantia de segurança para o usuário. Então, quando eu falo que esse relé vai enquadrar corretamente para NR10 e NR12, sim, se o seu processo como um todo se enquadrar para NR12, você está dentro desse trabalho, ok? Quando eu falo na NR12, não só a questão do relé, mas também falo a questão do nosso web server, que nos dá a informação com o equipamento fechado. Tá? Então, o equipamento, não preciso abrir a porta do equipamento e, dessa forma, com o equipamento fechado, eu consigo também estar atendendo as NRs 10 e 12. Ok? Qualquer dúvida a mais, a gente fala mais no final. Seguindo, medição de energia utilizando esse equipamento de remota. Todo mundo, quando a gente fala em medição de energia, todo mundo já lembra dos medidores de painel, tá? Que fazem normalmente multivoltagem, é um multimedidor, e tem que ser feito conexão normalmente via 485, tá? E quando você começa a acrescentar vários módulos, você começa a perder tempo de processo e o PLC começa a trabalhar demais para poder dar os resultados. Se você tem processos instantâneos que necessitam de correção automática desse processo, quanto mais medidores, mais complicado vai ficando esse trabalho. No caso, a Vaidmiller desenvolveu um módulo de medição de energia que possui a medição em quilowatt-hora em ambos os sentidos, ou seja, eu consigo medir o que eu estou recebendo da concessionária ou da alimentação do sistema e consigo medir o que eu estou gerando para o sistema. Então, esse módulo de medição de energia também poderia estar dentro de aplicações fotovoltaicas que faria tranquilamente a totalização do in e out, tá? da geração de energia. Tá? Ele mede tanto ativo quanto reativo. Essa totalização é feita de forma interna. É uma memória interna que funciona, você dá um reset e você reinicia ele, mas ela funciona sem necessidade de processamento de PLC. O módulo faz esse processamento automaticamente. Esse módulo trabalha até 31 harmônicas. Não é um módulo simplesmente de medição, ele é um módulo de análise de qualidade de energia. Até a 10ª harmônica eu tenho altíssima precisão. Eu consigo até a 31ª harmônica para analisar qualquer situação da qualidade da energia recebida ou enviada para o seu cliente. Então, como a gente tem aí a ISO 50001, né, vindo para tomar o espaço no nosso mercado de vez, mundialmente, não só no Brasil, mas mundialmente, a medição em harmônicas ajuda a entregar para o seu cliente, minha máquina tem esse comportamento, tá? A minha máquina não te gera complicações. Então, você consegue provar isso para o cliente ou provar para ele que você está recebendo alguma divergência na necessidade de energia, está recebendo falhas nessa energia, por exemplo. Esse módulo, se você observar ele, aqui eu fiz um print da tela do web server, tá? Então, conectado na remota via
conector USB que está aqui, esse módulo de energia conectado nessa remota, eu tenho condições de ler até 8 parâmetros direto pelo web server, tá? Como eu coloquei aqui, por exemplo, quilowatt-hora, a potência reativa, eu coloquei o fator de potência, potência ativa, frequência, tá? A corrente utilizada e a tensão do circuito. Eu posso simplesmente utilizar a cabeça remota e esse módulo e eu tenho a medição presente. Oi, Ricardo. Então, você não tem necessidade da entrada de pulso, você não tem necessidade da entrada de pulso da concessionária para essa medição, Ricardo. A nossa remota já faz essa aferição. O que você pode pegar é uma entrada digital convencional da nossa remota, tá? Para ler essa entrada de pulso da concessionária e comparar os pulsos da concessionária com a medição feita nesse módulo. Correto? Esse módulo, ele funciona plenamente independente do pulso gerado da concessionária. Esse módulo faz o acúmulo próprio dele para que ele possa te dar a informação acumulada. Mas você pode, com certeza, utilizar o equipamento da concessionária, pegar o pulso da concessionária e entrar com esse pulso da concessionária, mas isso vai ser uma medição redundante, tá? Eu não necessito... Com esse módulo de energia, eu não necessito de nenhum equipamento da concessionária para a totalização do quilowatt-hora. Eu faço isso transparentemente por esse módulo, ok? Se você precisar de mais alguma informação direta com esse projeto, eu posso te dar um auxílio, e aí a gente conversa em a parte, tá? Um pouquinho depois do horário aqui, se você quiser, ou depois a gente troca um e-mail e eu te dou mais orientações como fazer nessa questão do projeto. Trabalhei bastante com a otimização de energia, controle de carga, controle de demanda para empresas. No caso, na Souza Cruz, que eu já trabalhei na Souza Cruz, criei isso internamente. Antigamente, sim, a gente era obrigado a ficar dependente do relógio, do equipamento da concessionária para fazer essa medição. Hoje a gente não tem mais essa necessidade. Em casa mesmo eu já coloquei uma cabeça de rede e esse módulo e eu faço a comparação do que está saindo lá do equipamento. Oi, Marcos. A medição de fator de potência de deslocamento é uma pergunta que eu tenho que devolver para a Alemanha, porque eu não trabalhei essa informação direta. Eu acredito que sim, porque a gente fez comparativamente com o que já existe no mercado, mas não é uma informação segura. A gente conversa mais na frente um pouquinho, eu vou anotar esse seu questionamento e te retorno ela preciso, ok? Deixa eu seguir um pouquinho. O módulo de energia é um módulo simples de funcionamento direto, onde eu vou fazer a interligação das fases diretamente no módulo. Eu entro com as 3 fases de tensão, mais o neutro, que é conectado nesse módulo. Então, tensão fase neutro 220, fase 380, por exemplo. Posso ligar diretamente nesse módulo, que vai funcionar tranquilo, sem problemas. No caso de corrente, eu tenho 1,5 ampere de entrada de corrente. Se eu tiver que trabalhar com correntes maiores, aí eu vou precisar do TP para conversão dessa corrente para 1 ou 5 ampere. Mas se eu tenho correntes até 5 ampere, esse equipamento pode funcionar diretamente ligado na tomada, diretamente ligado na fase e no neutro, que vai funcionar precisamente. Essa parte do material tem documentações disponíveis, mas a gente consegue depois, junto e de acordo com a necessidade de vocês, eu vou alinhando com vocês e orientando, viu, Ricardo, Marcos, para que a gente possa fazer isso junto. Pode ficar tranquilo que, na medida do meu desenvolvimento aqui com vocês, eu vou auxiliando vocês nessa questão do projeto.
Uma coisa que a Weidmiller tem, e saindo um pouco do contexto, mas para ficar claro para todos, é que nós não guardamos informações, mas a gente trata as informações privilegiadas bem distintas. A gente não mistura, a gente não abre informações de um cliente para outro, mas a gente trata todos os clientes tranquilamente e tudo que é informação nossa, do nosso equipamento, a gente passa tranquilamente para todos. Tá? Então, nosso conhecimento, a gente tem o prazer de repassar para vocês e auxiliar em todos os projetos, em cada projeto que vocês acharem necessário a nossa ajuda. Seguindo, além do módulo de comunicação, nós temos a parte de manutenção remota. Até o momento, todo o mercado tinha roteadores, em geral, switches e equipamentos para comunicação, e alguns roteadores em máquina, que a gente sempre viu como um custo adicional colocado em máquinas, que é um roteador que você põe na máquina e ele fica lá esquecido e só usa de vez em quando na manutenção. A Weidmiller criou um roteador que muda um pouco esse processo. Tá? O meu roteador, ele vai fazer uma função distinta de conexão do meu ponto, um notebook ou um PC dentro da empresa, em qualquer lugar do mundo, tá? E conversando com o meu equipamento no momento de uma intervenção ou no momento de uma manutenção ou de uma necessidade. Porém, esse roteador é um roteador de forma flexível, ou seja, onde eu tenho mais de uma máquina ou mais de um equipamento, eu posso ter esse roteador instalado no topo dessa rede. Abaixo eu coloco todos os equipamentos que eu quiser acessar com esse roteador, e eu tenho a condição de acessar não só equipamentos da Weidmiller, mas equipamentos da Siemens, Rockwell, Schneider, câmeras D-Link, por exemplo, uma câmera D-Link, todo equipamento que pudesse ser transformado para a Ethernet, tipo equipamentos em 232, em 485, que você coloca o conserver e transforma ele para a Ethernet, tudo isso eu consigo acessar através desse router, ok? Esse roteador, ele traz consigo uma diferença em relação ao mercado, porque não é um roteador de uso comum, é um roteador que tem como informação secundária ser um roteador de uso militar, tá? Porque é um roteador que, se ele estiver completamente configurado, e a configuração dele é mínima, o trabalho que eu tenho para configurar ele é muito pequeno, mas ele estando corretamente configurado, em 6 de 7 empresas que eu entrei com ele configurado, entrei com ele em uma câmera, eu consegui acessar a câmera sem nenhuma dificuldade. Tá? Isso é muito interessante, é um equipamento que, de uma forma muito prática, eu entro nele, eu acesso ele de uma forma muito segura, porque a encriptação dele é em 1024 bits, então eu tenho esse processo 1024 bits dentro dele, tenho o processo 1024 bits na nuvem, tá? E no notebook que está fazendo o acesso. Eu tenho um sistema 100% garantido e seguro, tanto para você que está fazendo, que necessita desse acesso remoto, quanto para aqueles clientes que necessitam que outra empresa ou que uma empresa de manutenção faça o acesso a esse equipamento. Os switches temos na linha não gerenciável básica, a linha Plug and Play, né? São switches de 8 portas, de 5 a 8 portas. A linha Value, que é uma linha um pouco superior, tenho ele gerenciável e não gerenciável. E a linha Premium, que eu tenho switches gerenciáveis para esse controle. Podendo ser utilizado, no caso dos gerenciáveis, para ligação em anel, tá? Para redundância, inclusive, para dar a garantia de rede sempre ativa, mas também a questão do router para o bloqueio e interligação dessa rede com o meio externo, o meio exterior. Os roteadores que permitem essa função da manutenção remota, eu tenho ele com 3G,
e eu tenho ele somente com a placa de LAN. Tá? Esse modelo não serve para esse processo de comunicação remota, ele serve quando você vai interligar uma rede interna da empresa e nessa rede interna da empresa eu não tenho acesso externo do sistema U-Link, que é a nossa ferramenta na nuvem. Wi-Fi industrial, esse equipamento Wi-Fi, ele assume as três funções de AP, de ponte e de cliente. Então, esse Wi-Fi acessa nos três modos. É um único equipamento que funciona nos três modos. Já montamos esse equipamento na Nestlé, onde o carro com o paletizador, né, que transporta o pallet até o paletizador, desloca-se, que é o cliente, é um carro móvel, sem fiação, a rede passando do cliente para o AP e para a ponte. Até 80 metros de distância, a gente conseguiu um resultado muito bom desse equipamento funcionando para comunicação em Ethernet IP. Ok? Falando da questão da manutenção remota, para ficar um pouco mais claro, aqui a questão da encriptação nos dois pontos, tá? Então, no meu notebook ou no meu PC, um usuário com uma chave de processo, tá? Que me dá essa garantia, e esse equipamento passa pela nuvem e acessa o seu equipamento distinto, ok? O Marcos, já te respondo, só um minutinho. Esse equipamento na nuvem faz com que dois clientes, eu tenho um cliente VPN aqui, eu tenho um cliente VPN aqui, tá? E de forma segura eu faço a conexão desses dois clientes via nuvem, tá? A experiência da Weidmüller com comunicação PLC nesses processos, ô Marcos, de qual dos processos que a gente estava conversando? Você pode repassar, por favor? Na parte de know-how da Weidmüller, nós temos equipes que estão em todas as áreas de mercado, desde a linha de processos industriais em geral, de química, de papeleira, de óleo e gás, por exemplo, assim como na parte de automação de máquinas, na parte de manutenção remota, a gente tem toda uma equipe que desenvolve nessas áreas. Se você puder ser um pouquinho mais específico, a gente finaliza a sua pergunta, ok? O que eu preciso para esse sistema de manutenção remota? O que eu preciso de dar garantia nesse sistema de manutenção remota? Um VPN, que é gratuito e está aqui. Eu preciso desse roteador colocado no meu equipamento, tá? E a nuvem, eu tenho uma linha de processo, uma ferramenta na nuvem, que inicialmente ela é gratuita, até 1 GB de dados, tá? Até 1 GB de dados a 500 kbps por mês. Então, essa ferramenta na nuvem, ela é gratuita para até 1 GB de dados por mês. Na comunicação para manutenção e obtenção de dados de medição, temos equipes em volta do mundo que são conhecedores da área, e eu também trabalhei muito com essa parte de comunicação, manutenção remota, supervisão remota, bem como medição de informações e análise remota de informações. Então, a gente tem a Weidmüller como um todo, não só eu, mas a Weidmüller como um todo, tem grandes conhecedores, tem equipes montadas, por exemplo, com funcionários de grandes empresas do passado, como Siemens também, funcionários ex-Siemens que trabalham conosco, que conhecem bem a fundo a parte de processo. Equipes, por exemplo, nos Estados Unidos, que estão muito a par de funcionamento de equipamentos Rockwell, conhecem bit a bit o equipamento Rockwell. Então, dependendo da sua necessidade, a gente consegue desenhar isso conforme você precisa, Marcos. Na garantia e na segurança, esse equipamento para manutenção remota e para coleta de dados remoto,
a Weidmiller entra aqui com uma norma internacional, uma DIN internacional, tá? Que é uma garantia da Weidmiller para que esse equipamento não seja acessado indevidamente e assim possa causar, por exemplo, um ferimento ou um estrago de equipamento por quem não deveria nem estar acessando o equipamento. Tá? Então, o equipamento tem também uma certificação para isso. Oi, Tiago. Com esse sistema de manutenção remota, Tiago, você consegue fazer o envio direto da programação para o PLC, além de acompanhar de forma online o que está acontecendo no PLC, e não necessita ter aquele PC instalado lá no local. Tá? Tudo que você tem na tua máquina, uma vez que você faz a conexão desse equipamento, você se transporta automaticamente para lá. O teu notebook recebe exatamente o endereço de rede da rede lá local, ok? Então o sistema entra automaticamente na rede por lá. Você consegue também, através desse equipamento, fazer a verificação da parte funcional, desse processo. Ou seja, quando você trabalha nessa questão de manutenção remota, tá? Eu tenho demais equipamentos que eu preciso fazer esse acesso. Esses outros equipamentos, se você, na sua máquina local, consegue fazer esse acesso, com o U-Link, você vai conseguir esse acesso da mesma forma, ok? Você consegue plugar o equipamento e do seu notebook acessar o equipamento, uma vez que você já sabe o IP desse equipamento, qual é a entrada desse equipamento, ou você tem um software para a ação direta nesse equipamento. Normalmente, o pessoal relata muito a questão de, respondendo ao Marcos, né? Normalmente o pessoal relata muito a questão de segurança, né? Porque se você estiver utilizando a nuvem para fazer ação direta na máquina, né, você necessita ter o cuidado de saber e ter certeza que você não vai tomar ações que podem machucar pessoas no local. Tá? Então, o equipamento sempre alerta para que você esteja atento também ao que você está fazendo. Então, a restrição normalmente e o receio normalmente utilizado no mercado é direcionado a esse tipo de atitude. Eu vou acionar uma saída, eu vou forçar uma saída. Eu estou no outro lado do mundo e vou forçar uma saída. Então, isso tem que ser um trabalho muito bem coordenado dos dois lados, para que não ocorra nenhum acidente com as pessoas, ok? Seguindo aqui, só para que vocês vejam a norma que é utilizada para a questão da segurança, que a manutenção não gere risco aos operadores, tá? A gente atende a essa norma, que é a DIN EN 415-10, e isso nos dá uma garantia que o nosso equipamento possa realmente trabalhar de forma segura, tá? Nós podemos conversar mais em detalhes, tá, Marcos? Até para melhor entender a sua aplicação, só para a gente terminar aqui esse andamento, a gente está quase terminando aqui, mas a gente pode conversar em a parte daqui a pouquinho. Para finalizar, na questão do modo de gestão de energia e remoto, por exemplo, a gente tem uma estrutura montada aqui dentro de casa, que você poderia depois até acessar isso remotamente para verificar via nuvem, tá? Acessar o nosso router e aqui dentro acionar uma remota. Eu tenho um equipamento aqui instalado, tem uma câmera instalada aqui que você poderia fazer ação desse equipamento, tá? Para você fazer coleta de dados, tá? E fazer tipo supervisão remota, a gente tem que trabalhar com um outro processo. Tá? Mas isso, como eu disse, a gente pode conversar individualmente, entender o projeto de cada um e a gente vai desenhando a solução conforme a necessidade. Tá? A nossa remota,
permite enxergar todos os valores. Aqui, por exemplo, o módulo de medição de energia, eu consigo enxergar todos os valores ao mesmo tempo, além das entradas digitais, saídas digitais, temperatura, né, o módulo de segurança, tudo isso transparente, tá? E de uma forma muito prática e simplificada para quem trabalha na área. Outra coisa que você pode verificar é quando a gente fala na questão de eficiência energética, quando a gente fala na questão de eficiência nesse trabalho, simplicidade nesse trabalho, você pode verificar, por exemplo, a nossa fonte Protop, que é o nosso mais recente lançamento de fonte de alimentação, tá? É uma fonte de alimentação que já vem com um selo de qualidade de eficiência energética, tá? É uma fonte que vem com uma longevidade de duração muito maior, tá? É uma fonte que vem preparada para 20 anos a 20 graus centígrados, quer dizer, é uma fonte que está muito além das fontes normais de mercado, que estão normalmente para 12 anos e a nossa Protop para 20 anos, mas é uma fonte que você pode utilizar em conexão direta para redundância, caso você tenha algum projeto que precise de uma redundância real, tá? Eu não necessito com a Protop a instalação do módulo de redundância ou do módulo de diodo, tá? A Protop basta ligar diretamente e, como ela tem um circuito específico, bem desenvolvido, lançamento realmente novo, não existia no mercado, ela tem essa conexão interna protegida, tá? E não há possibilidade de uma fonte danificar a outra. Ou seja, se essa fonte tiver algum problema interno, ela simplesmente se isola, tá? E a outra fonte continua fornecendo a energia naturalmente. Esse é um processo que essa fonte nos entrega, de forma que eu posso ligar os seus bornes, as suas saídas, direto, tá? E ter aqui uma alimentação redundante e segura. Temos também a parte do módulo de proteção fusível, ou do disjuntor eletrônico, ou do controle eletrônico de cargas. Nós temos vários nomes utilizados no mercado para isso, tá? Mas o que resume isso aqui, na verdade, por exemplo, eu tenho disjuntores, eu saio da fonte de alimentação, tenho disjuntores, depois dos disjuntores eu tenho terminais e tenho que fazer a distribuição desses sinais. Então, cada uma dessas pontes de conexão são plausíveis de falha, né? E aqui eu faço um sistema muito mais compacto com o nosso MaxGuard, onde eu vou utilizar os jumpers direto, tá? No mais, no menos, tá? E na saída dos módulos de proteção, eu tenho a saída direta para minhas cargas. Então, eu posso fazer esse controle, isso me dá um sinal de alarme de falha para o PLC e consigo, vindo do PLC, um reset, um rearme dessa falha, né, dessa sobrecarga. O que eu ganho com isso? Aqui eu me predisponho ao Industrial 4.0, eu me predisponho à questão do IoT, da internet das coisas, mas por quê? Eu estou identificando o que antes eu precisava abrir a porta do painel para fazer uma manutenção, para trocar um fusível. Aqui, desta forma, eu não preciso abrir a porta do painel para rearmar um disjuntor ou um fusível. Eu simplesmente tenho ou na porta do painel um botão que faz o rearme, ou via PLC, esse controle do rearme do fusível. Pensando em termos de processo, você tem um processo que de repente queimou um fusível na área desse processo, e todo o processo para até que o técnico vá fazer a verificação desse fusível. Aí troca-se o fusível e o processo continua, quer dizer, o processo em si não, porque demorou muito tempo, você interrompeu o processo, mas você trocou o fusível e a alimentação continua tranquila, o fusível não queimou de novo, foi só um espulho. Isso você também pode utilizar esse recurso da identificação de falha e fazer um rearme automático para verificar se não foi só um espulho. Então, eu evito a parada do processo e, com isso, eu garanto que o meu processo funcione automaticamente e mantenha de uma forma minimizando estragos. Tá? E finalizando,
O Weidmuller Configurator é a ferramenta que vai te auxiliar a desenvolver réguas, bornes, com utilização de bornes em geral, porém, nós podemos utilizar essa ferramenta para a montagem do U-Remote, para a montagem das nossas eletrônicas. Até o momento não tem todos os itens, a Weidmuller conta com 80 e 82 mil itens possíveis de utilizar nessa ferramenta, porém, a gente está ali com 22 mil itens aproximados. E isso, paulatinamente, vai sendo acrescentado, isso vai sendo atualizado tempo a tempo para que você possa fazer a atualização do software. Isso aqui me gera um desenho que pode ser exportado para CAD, para EPAM, para Ellipse, tá? E também me gera uma lista de componentes, que você pode utilizar essa lista de componentes e já enviar para o vendedor ou para nós aqui na empresa, para que a gente possa fornecer a lista de materiais e o preço dessa configuração. Essa ferramenta é gratuita, também está nos links que vai aparecer para vocês, a Ana vai liberar para vocês os links a partir de agora, e qualquer coisa que vocês precisarem, sintam-se à vontade de mandar e-mails para nós, vamos responder, teremos o maior prazer em responder a todos os questionamentos e auxiliar, quando necessário e vocês acharem necessário, ao desenvolvimento de projetos e aplicações. Tá? A Weidmuller conta com uma equipe que tem todo um know-how em todos os diversos mercados, tá? Que vocês possam estar utilizando. Sintam-se à vontade, o meu muito obrigado e espero vocês na próxima. Oi, de novo, espero que vocês tenham gostado da palestra e tenham aproveitado bastante da palestra do Di Paula aqui. Eu estou colocando aí no vosso campo de visão do lado esquerdo os materiais para vocês poderem baixar. Por favor, alguém me confirme se há alguém que não está vendo os botõezinhos azuis. São os botões azuis que são clicáveis para vocês poderem baixar o material todo, tá ok? Eu vou, entretanto, colocar também aqui o questionário de satisfação que a gente sempre coloca no final, tá? E peço a todos que façam o favor de responder para a gente poder avaliar a sessão da melhor forma. Entretanto, e enquanto vocês pensam se há mais alguma aula, eu vou colocar também aqui alguns outros links que eu já coloquei bem no início da sessão e que tem que ver com materiais que a Weidmuller quer disponibilizar para vocês, tá ok? E penso que seja mais fácil se eu voltar a colocar tudo aqui para alguém que tenha chegado um pouquinho mais atrás e não tenha tido a oportunidade na altura que eu coloquei de baixar. Entretanto, se vocês tiverem alguma questão, por favor, aproveitem que a gente ainda está no ar, tá? E coloquem para o Di Paula, que ele está aqui ainda de prontidão para responder para todo mundo. E é isso aí, gente. Eu estou colocando aqui tudo, tá ok? Se por acaso alguém não conseguir baixar algum desses documentos que estão aí diretos para vocês baixarem, azuis, não tem problema, porque vai ficar tudo disponibilizado no site da Voltimum, na área de arquivo de webinars. A gente vai colocar até a gravação que a gente tem tentado a fazer aqui dessa sessão, tá ok? Aí vocês vão poder baixar tudo, tanto ter acesso a esses links que eu coloquei agora aí no chat, como também a esses documentos que estão aí para vocês poderem baixar. Portanto, sem problema, se houver alguém que não tenha, são bastantes, aí se houver alguém que não consiga, não fiquem preocupados, tá ok? A tela do PDF, ok. Gente, me desculpa se eu não estava prestando atenção. Não sei se ficou bom agora. Já diminuiu um pouquinho. Alderito, não precisa agradecer para a gente, não. A gente fica muito felizes que vocês estejam participando conosco, ok? Estou diminuindo um pouquinho mais. O Israel aí está pedindo, tá?
Pronto, já fiz um pouquinho mais. E para quem quiser contactar com o de Paula, vocês têm o e-mail dele, eu já coloquei aí, mas posso colocar de novo. Vocês podem entrar em contato com ele através desse e-mail, tá? De certeza que ele ou alguém por ele na Weidmuller vai ter todo o gosto em falar com vocês sobre os projetos que vocês estão realizando e auxiliar o mais possível todo mundo, tá? A realizar bons projetos. Ainda está cobrindo? Oh, meu Deus. E agora? Walter, ficou melhor? Entretanto, eu aproveito para recordar a todo mundo que, se por um acaso quiserem o certificado nominal, por favor, me enviem um e-mail para esse e-mail que eu estou colocando agora aí, tá ok? E digam qual é o nome que vocês querem que conste desse certificado, tá ok? Entre hoje e amanhã vocês estão recebendo todos os certificados, tá ok? Tão rápido eu receba vossos e-mails, eu vou respondendo logo, imediatamente a todo mundo. Fica mais fácil para mim fazer logo, que é para arrumar com essa parte aí dos certificados, tá ok? Portanto, se precisarem, por favor, enviem um e-mail para esse e-mail que está aí, ana.vargas@voltimum.com, e eu faço isso para vocês, sem problema nenhum. Refiram só qual é o nome que vocês querem, tá? Porque nem sempre fica fácil pelo e-mail a gente perceber. Eu acho que não há mais perguntas. Pelo menos ninguém está colocando questões extra. Eu vou deixar a sessão, tá, pessoal? Eu vou deixar a sessão aberta para vocês poderem continuar a baixar, porque eu sei que... Oh, meu Deus, isso desapareceu daí. Era aí, gente. Me desculpem. Às vezes isso automaticamente fica assim complicado. Já voltei a colocar, tá ok? JPT, o vídeo dessa sessão vai ficar na área de arquivo de webinars na Voltimum. Eu posso passar para você, deixa eu ver se eu consigo acessar rápido, sem fazer todo mundo demorar muito. Essa é a área geral, esse link que eu estou passando agora é da área geral de arquivos de webinars, tá ok? Vocês vão encontrar aí o repositório de todos os webinars que a gente já tem feito, inclusivamente os últimos da Weidmuller. O último que nós fizemos foi sobre fotovoltaico, não sei se vocês também trabalham nessa área ou não, mas em todo caso tem aí muitos outros webinars que vocês podem checar, e é aqui que a gente carrega todo o material e todos os arquivos com essas gravações, tudo isso, tá? Vai ficar por aí. Qualquer questão, vocês também têm meu e-mail. Se não conseguirem baixar, se não conseguirem acessar qualquer coisa, por favor, usem o e-mail e me digam, olha, Ana, estou tendo esse problema, me ajuda aí, e eu faço o possível por ajudar vocês, tá ok? Sem problema nenhum. Eu estou aqui para isso. Muito obrigada a vocês também por terem participado conosco aqui. A gente hoje começou mais cedo do que é normal. Acho que foi o primeiro que eu fiz com todo mundo aí às 9 da manhã. Não é costume fazermos esses treinamentos tão cedo. Aí, muito obrigada por terem chegado, tá? E estarem conosco bem cedo hoje. Obrigada, Luiz. Verifica sim. Se houver alguma questão, você tem os contatos. Pode entrar em contato comigo ou com o de Paula, sem problema. Obrigada a você também, Rosilda. De Paula, não sei se você quer dizer alguma coisa mais para finalizarmos.
Eu vou só pegar uma das perguntas que está aqui atrás, que é do Marcos, que essa não tem uma resposta pronta para passar para ele. Vou preparar vou preparar uma informação depois e converso com ele. Os e-mails estão disponíveis para mim também, né? Para que eu possa depois agradecer e entrar em contato com eles específico. Esses que você ficou de contatar, sim. Tá, ok. Os demais que estão ouvindo, sintam-se à vontade para mandar e-mails para a gente. Pode questionar o que for necessário, a gente vai estar aqui presente para ajudar, ok? Obrigada a você, Ricardo. Obrigada, Thaís. Todo mundo, muito obrigado. Eu não sei se ainda há gente baixando os documentos que estão aí ou não. Eu vou finalizar a sessão, tá? Mas vou deixar aqui aberto para vocês poderem terminar de baixar tudo. Ele pode estar com o nome errado, eventualmente, Tiago, mas tá tudo aí, tá? Embora seja estranho, porque eu não alterei os nomes. Mas a gente vai verificar. Obrigada por essa dica aí. Tiago, qualquer dúvida com relação ao material depois recebido, se faltar alguma informação adicional, pode escrever para a gente que a gente auxilia, tá? Qualquer coisa também, ou para a Ana, que a gente aí faz junto, ela altera lá no site para que fique a informação correta no sistema. João, o link para baixar do site, eu ainda não tenho o link dessa sessão específica, tá? Porque eu vou ter que construir essa área agora, depois de termos finalizado a gravação. Mas você tem aqui esse link, que é o link geral da zona onde a gente arquiva tudo que tem que ver com webinars. Assim, se você entrar aqui amanhã, por exemplo, você já vai ter aqui de certeza a gravação desse webinar com todos esses documentos que estão sendo baixados agora, assim como os links que a gente já facultou. Portanto, se entrar nessa área, de certeza que você vai ter a informação, tá? O link da área em si para esse webinar, da área de arquivo para esse webinar ainda não está criada. Eu só crio normalmente depois da gente fazer o webinar e ter a gravação para poder carregar lá, tá ok? Então, pessoal, Joaci, muito obrigada a você. Estamos encerrando, tá ok? Eu posso dizer para vocês que vamos ter brevemente um outro webinar da OSA. Não sei se alguém aqui tem interesse na área de iluminação, especificamente em fitas LED. Vai ser no dia 9, tá ok? E já temos um outro também marcado com a Weidmuller. O próximo da Weidmuller é sobre eficiências energéticas e vai ser no dia 14. Se vocês quiserem já colocar aí no vosso calendário, na vossa agenda, por favor, não deixem de fazer. A gente vai fazer a comunicação desses outros webinars. No da Osrans já estamos fazendo também. Aí é só vocês se registrarem, cadastrarem como de costume e acessarem no dia, tá ok? Obrigada a todos, pessoal. Bom dia de trabalho para todo mundo. Obrigada também, de Paula, por essa sessão e por esses esclarecimentos em torno desse tema que é importante para todo mundo. Muito obrigado a você, Ana, pela ajuda, ao pessoal da Voltman, pela ferramenta que é realmente muito boa para auxiliar a gente nesse trabalho de divulgação. E obrigado a todos, né, que estão presentes pela companhia aí. Estamos à disposição no que precisar. Pode realmente mandar um e-mail para nós. Estamos
aqui para falar com todos vocês na medida do possível, tá? Normalmente eu tenho feito viagens de trabalho ou normalmente ou eu estou no telefone, por exemplo, em reuniões, podem mandar e-mail, podem mandar mensagem, sempre que der um espaço disponível eu estou respondendo a todos sem exceção, tá bom? Muito obrigado.